Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Vamos aí para mais uma aulinha nossa, né? Mais uma explicação dos assuntos que a gente tem para hoje, tá? Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a terceira revolução industrial, ou conhecida também como Revolução Técnico-Científica e Informacional. Professor, posso chamar pelos dois nomes? Sim, você pode chamar pelos dois nomes, tá? Pode chamar tanto de Terceira Revolução Industrial, como pode chamar também de Revolução Tecnocientífica e Informacional. Não tem problema nenhum, ok? Fique atento então, porque se você ouvir também esses dois nomes nas questões, você já tem que ligar um nome ao outro, ou seja, já tem que relacionar o nome Revolução Tecnocientífica à Terceira Revolução, tá? Importante a gente pensar sobre isso, beleza? Bom, vamos lá. A gente já estudou a primeira e a segunda Revolução Industrial, né? Você sabe que a primeira começou na Inglaterra, etc. A segunda nos Estados Unidos. A segunda Revolução, ela começou nessa área aqui, no chamado Nordeste dos Estados Unidos, tá? Que você lá na frente, daqui a pouco, vai descobrir que era chamado de Manufacturing Belt, né? Depois a gente fala sobre isso, mais lá na frente, quando a gente estudar os Estados Unidos. A terceira revolução, ela também vai acontecer nos Estados Unidos. Porém, ela vai acontecer do outro lado dos Estados Unidos, no lado oeste, tá? Ela vai acontecer na chamada região do oeste americano, na costa oeste americana, tá? Então, ela também tem início principalmente nos Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos vai ser a grande fonte aí da terceira revolução industrial, tudo bem? Só para você refletir, quando a gente fala sobre as revoluções industriais, você lembra que eu menciono sempre para vocês que o termo revolução, ele tem um significado muito importante, né? Qual é o significado disso? É o significado de mudança, tá? Então, se a gente usa o termo revolução industrial, a gente quer dizer que houve uma mudança muito grande. Qual foi o elemento existente, tá, que promoveu a mudança que deu início à terceira revolução industrial? Tá? Isso a gente vai ter que começar a pensar. Ou seja, qual foi esse movimento, qual foi esse elemento aí principal que promoveu essa mudança? Tá? Bom, vamos refletir. Tá? A terceira revolução industrial, ela foi impulsionada ela aconteceu em função da descoberta da informática, tá? E do avanço das telecomunicações com a internet, etc. Tá? Então, esses elementos foram essenciais para que a terceira revolução pudesse acontecer. Tá? Eles foram, vamos dizer assim, o estalo para a grande mudança. Tá? Bom, uma outra grande mudança que foi proporcionada pela terceira revolução industrial foi a lógica de distribuição das indústrias. As indústrias passaram a adotar uma tática totalmente diferente, né? Por exemplo, na segunda revolução industrial, a área de produção era a mesma área de criação e até a segunda revolução industrial, o foco era produzir. O foco era sempre aumentar a produção. Lembra que você aprendeu sobre o Fordismo, Taylorismo, etc? Ou seja, modelos que sempre visavam aumentar a produção, sempre aumentar. Então, eu não estava focado até a segunda revolução em criações de novas coisas, em criações de novas tecnologias. Eu não estava focado nisso. Eu estava focado principalmente em aumentar a produção, aumentar a produtividade. Esse era o foco principal. Na terceira revolução, a coisa muda um pouco de figura. O criar, né? Quem cria fica muito mais importante do que o cara que produz. Ou seja, por quê? Porque na terceira revolução você vai entender que já temos o modelo toyotista, tá? Que é aquele modelo que usa automação, ou seja, as máquinas fazem os produtos. Tá? As máquinas começam a fazer os produtos pelas pessoas. Então, produzir se torna algo mais simples, porque as máquinas vão fazer a maior parte do trabalho e eu só preciso do trabalhador para programar aquilo. Então, passa a ter mais relevância, mais importância a criação. A criação começa a ser muito mais importante do que a produção.
Por quê? Porque com o modelo toyotista, que é o modelo que usa a automação, que é o modelo que começa a usar a robótica, né? Que é o modelo que começa a permitir personalizar e todos esses elementos, certo? Produzir se torna algo bem mais simples, que pode ser transferido para trabalhadores até menos qualificados e para países não tão desenvolvidos. Então, entenda a lógica da terceira revolução. A lógica da terceira revolução é a seguinte: criar se torna muito importante e produzir é colocado em segundo plano, porque com o modelo toyotista, com o uso da automação das máquinas, etc., eu posso passar essa função para países menos desenvolvidos. Tudo bem? Reflita sobre isso. Nos países desenvolvidos, então, vai ficar a parte criativa. Bom, vai surgir os chamados tecnopolos. O que são os chamados tecnopolos? Essa ideia dos tecnopolos começa a surgir lá na costa oeste dos Estados Unidos, como a gente viu, né? E aí, essa ideia dos tecnopolos, ela vai começar a ser desenvolvida nessa área, na Universidade de Stanford, né? A Universidade de Stanford, ela tinha um campus muito grande e, como você bem sabe, universidades nos Estados Unidos, elas são parte de parcerias públicos e privadas entre o governo, mas elas são empresas privadas, né? E precisam lucrar. Então, como a Universidade de Stanford tinha um campus muito grande, eles começam a refletir formas de ganhar dinheiro, né? E sustentar aquele campus muito grande e dar benefícios para a universidade. Então, os caras começam a ter uma ideia na Universidade de Stanford, tá? Que era atrair empresas de pesquisa e desenvolvimento para o campus. Então eu chego para diversas empresas, diversas indústrias e falo, cara, por que você não monta um escritório aqui no campus da Universidade de Stanford, tá? Eu te facilito isso, você vem para cá, monta o seu escritório e aí você vai colher vários benefícios disso. Por quê? Porque você traz a sua parte criativa da sua empresa para cá e aí as pessoas que se formarem em Stanford vão servir de mão de obra qualificada para você, né? Você pegando essa mão de obra primeiro, você consegue até pagar um salário menor para essas pessoas, porque elas são recém-formadas. Outra coisa, tudo que a Universidade de Stanford fizer e criar de novo, ou seja, de coisas novas, você vai poder pegar primeiro. A sua empresa vai poder ter acesso a essa pesquisa, a essas criações primeiro. E outra, você vai poder fechar uma parceria entre as suas partes de pesquisa com as partes de pesquisa da Universidade de Stanford. Ou seja, o cara então começa a incentivar que ao entorno da universidade ali, né, fossem criadas as áreas de pesquisa das empresas. E isso dá muito certo. Muitas empresas acham interessante a proposta, começam a se instalar ao entorno da universidade, né? Ou seja, e formam então o primeiro tecnopolo conhecido no mundo. Então, o que seria o tecnopolo, professor? O tecnopolo seria a junção das universidades ou centros de pesquisa com as empresas, as indústrias, tá? Seria você colocar numa mesma área, ou seja, aproximar os centros de pesquisa, tá? E universidades com as indústrias. E aí eu teria então os tecnopolos. Para você ver, esse tecnopolo ele fica extremamente famoso e hoje ele é desse tamanho, só para você ter a noção do número de empresas que passaram a se instalar ao redor empresas que passaram a se instalar ao redor da Universidade de Stanford, tá? E nessa imagem só aparecem empresas do ramo de semicondutores e informáticas, ou seja, tá? Só essas empresas, mas tem várias outras que também estão situadas aqui que não pagaram para estar no calendário ou na imagem do Vale do Silício, que é como esse tecnopolo ficou conhecido. Ou seja, esse tecnopolo se tornou o mais importante do mundo, né? E foi o primeiro do mundo efetivamente, e hoje é mundialmente conhecida essa região como a chamada região do Vale do Silício,
né, o famoso Silicon Valley, tá? Então, foi o primeiro tecnopolo a ser implantado no mundo, ou seja, a primeira área a ter essa junção entre as empresas e os centros de pesquisa ou universidades. Tudo bem? Só para você entender, então, essa dinâmica, ok? Esse recebeu o nome de Vale do Silício justamente porque é baseada nas indústrias principalmente de informática e semicondutores que possuem microchips, né, que produzem os microchips que possuem a matéria-prima e o silício. Por isso eles receberam esse nome de Vale do Silício, tá? Justamente pelo tipo de produtos que produziam, né, e que levavam essa matéria-prima que era o silício principalmente. Ok? Aqui é uma imagem aérea, tá, do Vale do Silício, para você ver que se tornou uma área extremamente urbanizada, né, e uma área onde eu tenho, olha aqui o que é o Tecnopolo, a integração de centros de pesquisa e de formação de mão de obra qualificada, ou seja, com os setores empresariais e das indústrias. Ou seja, só para você entender que isso é essencial para a gente qualificar um tecnopolo. A união de centros de pesquisa e formação de mão de obra qualificada com as empresas e indústrias. Beleza? Bom, então o Tecnopolo é essa grande marca da terceira revolução. E aí, vários lugares do mundo tiveram que começar a se reinventar. Por quê? A partir daquele momento que o Tecnopolo se formou lá na costa oeste dos Estados Unidos, isso se tornou uma tendência. Ou seja, o mundo inteiro passou a ter que se reinventar. E aí, por exemplo, as grandes universidades que eram da costa leste dos Estados Unidos, como, por exemplo, Harvard, né? Ou seja, como, por exemplo, Yale e várias outras universidades ali dos Estados Unidos, da costa leste, precisaram se reinventar e começaram a transformar os seus tecnopolos, começaram a criar os seus tecnopolos e incentivar as indústrias que fossem para lá, né? Unir essa dinâmica do centro de pesquisa, formação de mão de obra qualificada com as indústrias e as grandes empresas. E isso também começou a acontecer no mundo. Um outro grande tecnopolo do mundo foi formado na cidade de Bangalore, na Índia, né? Ou seja, hoje a área onde mais se produz softwares no mundo, né? Empresas como a Microsoft, como a Intel, etc., diversas empresas foram para a Índia, se instalaram nessa região de Bangalore para unir a formação, né? Ou seja, o centro de pesquisa indiano, que é muito desenvolvido na região de software, no fator de softwares, com essas empresas multinacionais e transnacionais que foram se instalar lá. Beleza? Bom, a gente também tem isso acontecendo no Reino Unido, né? A Universidade de Cambridge e depois a Universidade de Oxford. As duas vão fazer esse mesmo processo. Isso também acontece na Alemanha, né? Criando o Tecnopolo na Universidade de Humboldt, né? Em Berlim. Também vai acontecer em Paris e no Brasil, né? No Brasil, a gente tem um dos primeiros tecnopolos criados, que foi a Unicamp, né? A Unicamp, ela tenta fazer o quê? A Unicamp foi criada lá na cidade de Campinas, que é onde estavam instalados próximos grandes fábricas automobilísticas, né? Fábricas como, por exemplo, da Volkswagen, da Ford, etc. Boa parte dessas fábricas estavam na região ali próximo a Campinas. E aí foi criada, então, uma universidade nessa região, justamente com a tentativa de unir mão de obra qualificada, pesquisa com as indústrias, com as fábricas, com as empresas, tá? E aí, a Unicamp, até hoje, é uma das áreas onde a gente tem os maiores tecnopolos do Brasil, tá? No Rio de Janeiro, a gente criou também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, né? Que é onde está situado, por exemplo, o Centro de Pesquisa da Petrobras, né? Ou seja, tentando unir, mais uma vez, mão de obra qualificada, centros de pesquisa com as indústrias e as empresas. Beleza? Bom, aqui para você o mapa dos tecnopolos do mundo, você pode perceber nitidamente que os países do norte, os países mais desenvolvidos, possuem um número muito maior de tecnopolos do que os países do sul e os países que são os países menos desenvolvidos, tá?
Então você percebe que o número de tecnopolos nesses países do norte é muito maior. Lembra então, a função dos países desenvolvidos ficou a função criativa. E aí, na parte criativa, você precisa dos tecnopolos, tá? Então os tecnopolos vão ser essenciais para essa parte criativa, tá? Ou seja, só para você entender que eles vão ser essenciais e coube aos países desenvolvidos ficarem com a maior parte dessas responsabilidades. Beleza? Então, entendam essa dinâmica. Professor, e os países subdesenvolvidos, qual é a responsabilidade deles? A responsabilidade dos países mais subdesenvolvidos passou a ser a de produzir e fornecer a matéria-prima. Então, na terceira revolução industrial, vai funcionar assim. Países desenvolvidos são os verdadeiros criadores das tecnologias. E os países subdesenvolvidos, né, e emergentes, vamos dizer assim, eles vão ser os responsáveis pela produção dos produtos e pelo fornecimento das matérias-primas. Beleza? Tudo bem? Então, entendam o seguinte, começa a existir, vamos dizer assim, a partir da terceira revolução, como eu já tenho o processo de globalização, o desenvolvimento dos meios de comunicação e dos meios de transporte que evoluem muito, né, com a terceira revolução, as indústrias podem possuir essa lógica que eu estava te falando, de serem produtoras até afastadas da parte criativa. Então, por exemplo, eu tenho a Apple, por exemplo, ela produz na China, né, os produtos, mas ela cria nos Estados Unidos. Isso é permitido por quê? Por causa do desenvolvimento tecnológico, dos avanços dos meios de comunicação e dos meios de transporte que ocorreram. Beleza? Então, pensa no seguinte, isso também começa a acontecer no mundo todo de uma maneira geral, tá? Eu vou citar o exemplo para você de como as indústrias, elas saíram do cinturão da manufatura, lá daquele lado da segunda revolução industrial dos Estados Unidos, e passaram a ir para outras áreas, tá? Isso também acontece no Brasil, por exemplo. Hoje, as indústrias no Brasil, elas começam a sair dos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo, e procurarem cidades menores. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as indústrias têm procurado cidades menores, como, por exemplo, Resende, que é uma cidade um pouco menor aqui no Rio de Janeiro, né? Cidades como, por exemplo, Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, cidades que são bem menores, certo? Por que isso, professor? Por que as indústrias começam a fazer isso? Bom, principalmente porque as grandes cidades, as grandes metrópoles, né, elas começam a ter uma mão de obra cara e o sindicato está ali muito presente, reclamando, contestando, incentivando greves, coisas assim. Isso o dono da indústria já não gosta muito, né? Além disso, ter terras nessa região era ruim, era difícil, tá? É caro. Então, a indústria agora, como ela não precisa estar perto de tudo, porque os meios de comunicação e os meios de transporte se desenvolveram, ela pode ir para um lugar onde o solo urbano seja mais barato. Outra, a infraestrutura urbana das grandes cidades está ruim. Então, por exemplo, o cara acabou de produzir um produto, ele vai botar no caminhão para levar, vai pegar engarrafamento na grande cidade, tá? Tem o risco da violência urbana na grande cidade. Tudo isso começa a fazer com que o cara não queira ficar lá. A poluição passa a ser muito grande e as leis ambientais, né, para combater a poluição começam a ser muito fortes. Então o cara não quer ficar na grande cidade, tá? E outra, o mercado consumidor não é mais tão fácil, tá? Não é mais tão bom, tá? E para deslocar a mercadoria acaba sendo um processo mais lento. Tudo bem? Então, entendam o seguinte, isso faz com que as empresas assumam essa lógica de tentar sair dos grandes centros urbanos. Isso a gente vai chamar de um processo de desconcentração industrial. Então, as indústrias hoje se desconcentram das grandes cidades e começam a ir para cidades menores, cidades pequenas, cidades médias, que não tinham tanta importância. Por que eles começam a receber? Por causa de todos esses motivos e mais. Cidades pequenas e médias vão começar a oferecer o que a gente chama de isenção de impostos ou isenção fiscal.
que é o quê? Ela chega para a indústria e fala, ó, indústria, se você se instalar aqui, você vai praticamente pagar impostos muito mais baratos, ou não vai pagar impostos. Isso é a isenção fiscal. Ou seja, e aí, com isso, e a facilidade hoje que o processo de globalização gerou com o avanço dos meios de transporte, com o avanço dos meios de comunicação, tudo isso junto permitiu as indústrias a irem para cidades menores, cidades pequenas, cidades menores. Beleza? Então, lembre-se que na terceira revolução a gente vai ter essa lógica da desconcentração industrial, tá? Vamos ver, efetivamente, as características que a Revolução Industrial vai possuir, a terceira. Né? Os principais setores da terceira Revolução Industrial vão estar relacionados à robótica, à automação, à biotecnologia, à nanotecnologia, tá? Ou seja, a informática. Esses são as principais tecnologias da terceira Revolução Industrial, tá? Ou seja, são as bases tecnológicas da terceira Revolução Industrial. As matérias-primas principais da terceira revolução vão ser silício, plástico, fibra de carbono, tá? Coisas desse tipo. E as fontes de energia vão ser principalmente a energia nuclear e as energias alternativas, que a gente ouve falar tanto hoje, que é a energia solar, a energia eólica, né? São as principais fontes de energia, tá? Porém, o petróleo ainda continua sendo um dos principais combustíveis, apesar de ser da segunda revolução industrial, ok? Os meios de transporte começam também a ser diferentes, tá? O avião, eu começo a ter o mega navio, trem de alta velocidade e principalmente a internet, que além de ser um meio de comunicação, ela te transporta para os lugares, né? Então também é considerado um meio de transporte. Tudo bem? Então, só para você entender, a terceira revolução ela vai ter uma ênfase e vai começar a se difundir a partir de 1970, mais ou menos, é quando a gente tem esse período da terceira revolução, tá? E ela vai ser conhecida também como o criador, o processo criador do meio técnico científico informacional, que é por onde vai ocorrer os fluxos de mercadorias, pessoas, informações, certo? E isso assume a lógica. Qual é o direcionamento do pensamento atual? O que motivava a localização de uma indústria? Antes, na primeira e na segunda, você lembra que a indústria precisava ficar, vamos lá, perto da mão de obra, porque os meios de transporte não eram tão bons, os meios de comunicação também não. Perto do mercado consumidor, por esses mesmos motivos. Perto da matéria-prima, perto das fontes de energia. E tinha que ter ainda uma rede de transporte. Beleza? Na terceira revolução, a lógica muda. Olha aí como é que a lógica muda. Eu passo a ter que ficar perto de uma mão de obra qualificada e barata, então isso para a parte produtiva, tá? Eu tenho que ficar perto razoavelmente de um mercado consumidor que esteja se expandindo. Vou buscar aqui, ó, incentivos fiscais, solo barato, né? Uma rede de transporte um pouco melhor. E, para a parte criativa, eu tenho que ficar perto dos tecnopolos. Ok? Lembra, então, que a lógica muda a partir da terceira revolução industrial. E isso é um ponto essencial que você tem que ter para pensar a terceira revolução. Parte criativa, parte produtiva. Parte produtiva buscando sempre reduzir o custo. Então, eu busco mão de obra qualificada barata, incentivos fiscais, solo urbano barato. Beleza? Leis ambientais flexíveis, sindicatos fracos, sem leis trabalhistas, se possível. Tá? Ou seja, e para a parte criativa, eu tenho que buscar o tecnopolo. Aí eu vou gastar um pouco mais. Então, a terceira revolução tem essa divisão e tem essas características. Lembra que na terceira revolução, o modo de produzir passa a ser aquele modelo toyotista, com automação, com produtos personalizados, sem estoque, né? Aquele famoso modelo japonês. Show? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham conseguido aproveitar aí o máximo dessa aula. Faça a sua leitura da apostila, faça o seu resumo e faça os exercícios. Beijo grande, tchau, tchau.